Parte 2. Pequenino? Provavelmente estava se referindo a mim, não é? Não era exatamente uma voz, mas algo que eu conseguia reconhecer mais direta e instintivamente na minha cabeça. Eu não tinha ouvidos para ouvir de qualquer maneira. Olá, você pode me ouvir, não pode? Me responda. Bem, não brinca. Mas como eu deveria responder se eu nem tenho boca? Como um experimento, eu tentei pensar. Cala a boca, careca, na minha mente, como se esse cara pudesse ouvir os meus pensamentos ou algo do tipo. Mas acho que não chegaríamos a lugar nenhum se eu não podia nem falar qualquer... Você se atreve a me chamar de careca? Você? Tem muito culhão em um corpo tão pequeno, não? Eu esperava oferecer um pouco de gentileza ao meu hóspede, mas parece que você está com pressa de morrer. Nossa, poderia ter me avisado que funcionaria primeiro, e eu também não tinha ideia com quem eu estava lidando. Bem, é isso. Perda minha. Hora de pedir desculpas. Tá, eu sinto muito. Não sabia como responder. Então tentei dizer a primeira coisa que me veio à cabeça. Sinto muito por isso. Eu não consigo ver nada no momento, então não faço ideia de como você é. Será que ele me ouviu dessa vez? Meio rude chamar esse cara de careca quando eu nem conseguia ver ele. Se ele for realmente careca, eu provavelmente puxei uma sensibilidade bem grande nele. A risada em seguida veio de 3 níveis distintos. Era uma obra-prima. Então a gente estava bem agora ou... Que fascinante. Eu tinha assumido que você reagiu como tal ao me ver, mas você não consegue nem me ver, não é? A maioria dos slimes são monstros de baixo nível, incapazes de pensamento consciente enquanto percorrem o ciclo de absorção, divisão e regeneração. É muito raro que eles deixem seu habitat. E agora, do que ele está falando? Ele parece mais curioso do que zangado. De qualquer maneira, esse foi o meu primeiro contato com outro ser inteligente, a primeira conversa da minha vida nova, e eu queria mantê-la amigável. Você despertou minha curiosidade, Slime, pela maneira que tão avidamente bateu no meu corpo. Os poderes regenerativos que você acabou de usar me surpreenderam. Você é um monstro de nome? Ou talvez um monstro único? O quê? Pode repetir? Desculpa, eu não entendo o que você quis dizer. Eu só estou vivo aqui há 90 dias. Suponho que com a sua sapiência, você nunca estava destinado a ser um mero slime. Monstros com nome são aqueles aos quais foi atribuído um nome exclusivo. Mas somente 90 dias de vida? Ridículo. Você é um monstro único, então? O que significa ser único? Um monstro único é um indivíduo que de repente atingiu habilidades incomuns, semelhantes a mutações. Ocasionalmente nascem em áreas com altas concentrações de magículas. Talvez você tenha nascido da massa de magículas que vazaram de mim, então? O quê? Mas que diabo? Vamos tentar usar o meu conhecimento do mundo anterior para esclarecer isso. Esse cara, vou chamá-lo de cara por conveniência, estava vazando magia por toda a área local. Na verdade, era tão forte que deu luz a um monstro, um slime, ou seja, eu. Foi isso que aconteceu? Nenhum monstro chegou nem perto de se aproximar do meu domínio nos últimos 300 anos. Se você nasceu da força das minhas magículas, talvez isso realmente lhe deu o poder de me tocar e viver para contar a história. Então, tipo, você é meu pai, então? Não, nós não temos relação sanguínea. Eu não tenho nenhuma capacidade reprodutiva. Alguns monstros fazem e outros não. Verdade? Eu achei que todas as criaturas vinham com isso por padrão. Mas se eu simplesmente surgir espontaneamente de magículas ou outra coisa, talvez você não precise mesmo, não é? Suas capacidades intelectuais me surpreendem. Muitos poucos, de fato, são os monstros que possuem qualquer coisa desse tipo. Entre todos os monstros, apenas os nascidos da magia têm ciência da maneira que você e eu temos. O comentário dele não parou por aí e continuou por um tempo, mas a coisa mais importante que eu aprendi com isso era que aparentemente os seres humanos também existem nesse mundo. Havia também não-humanos, espécies muito próximas da humanidade na natureza e igualmente dotadas de habilidades reprodutivas. Isso incluía raças como elfos, hobbits, anões e outros tipos de fadas, e geralmente eram aliados dos humanos. Além disso, você tinha raças como goblins, orcs, homens-lagarto, etc., que são hostis
hostis à humanidade e são tratados como monstros. Essa animosidade não era inerente à sua biologia, no entanto, e o cruzamento era inteiramente possível entre ambas as espécies. E depois deles, tinham as criaturas nascidas de magículas, o termo genérico para aqueles que nasceram da própria magia, monstros que sofriam mutações repentinas e seres sencientes que evoluíram de animais ou bestas mágicas. Eles tinham inteligência e capacidade reprodutiva, mas apenas dentro de suas próprias subespécies. Nas castas sociais superiores existiam os titãs, os vampiros, os demônios e outras espécies de vida longa, todas igualmente capazes de ter filhos, embora raramente o fizessem, já que sua força mágica esmagadora os fazia quase imortais, evitando a necessidade de deixar descendentes. Essas diversas espécies inteligentes e reprodutoras eram hostis à humanidade e coletivamente chamadas de raças nascidas da magícula. E lendo nas entrelinhas, a impressão que eu tive foi que os nascidos da magia não eram tão abertamente hostis com os seres humanos quanto os humanos temiam e cobiçavam seus poderes. No entanto, ainda era verdade que ambos os lados estavam lutando por seus próprios espaços. Esses diversos monstros foram classificados por níveis de perigo. Os ranks mais altos dos nascidos da magia estavam cheias de monstros bem poderosos, todos capazes de destruir uma cidade humana sozinhos se eles quisessem. Não são os tipos de criaturas com quem você quer mexer. Então meu novo companheiro continuou falando por algum tempo sobre como ele tinha lutado contra vários monstros nascidos da magia de rank alto no passado, e por aí vai. E então, finalmente, o assunto se voltou para mim. Como eu lhe disse, eu não tenho a capacidade de produzir filhos. A razão é simples, porque eu não preciso. Eu sou da raça dos dragões, um dos 4 únicos no mundo, o único e o mais perfeito da minha espécie. Você me conhecerá como Veldora, o dragão da tempestade. Minha vida é infinita, minha carne insondável. Enquanto minha vontade permanecer intacta, eu sempre estarei vivo. Ele poderia ter pulado a risada maligna, né? Mas eu entendi. Então ele não precisa ter filhos porque ele basicamente vai viver para sempre, certo? E enquanto ele estava enrolando com o assunto, ele mencionou alguma coisa que eu não pude deixar de notar. Veldora é um dragão? Além do mais, se ele gosta de enfrentar os monstros de alto rank, então ele deve ser bem forte, não é mesmo? Usando o meu conhecimento das coisas da Terra, eu tentei imaginar como Veldora, o dragão da tempestade, se pareceria. Eu não gostava do que apareceu na minha mente. Ele parecia só estar fingindo ser gentil comigo, e isso deixava as coisas ainda mais assustadoras. Mas o que eu faço agora? Uau, sério? Muito obrigado por toda essa orientação útil, senhor. Mas eu acho que eu tenho que ir embora agora. Eu tentei dar no pé antes que alguma coisa ruim acontecesse. Pare, eu já contei tudo sobre mim. É sua vez agora, não concorda? Eu provavelmente não devia ter esperado fugir tão facilmente. Então ele queria saber mais de mim? E se eu contasse a ele sobre a minha milagrosa jornada de um outro planeta? Será que ele acreditaria? Ele parecia estar maravilhado com o quão inteligente eu era para um slime. Se eu tentasse inventar algo, duvido que ele acreditaria. Tal tentativa parecia ser uma boa maneira de cavar minha própria cova. Mas bem, tanto faz. Se ele não acreditasse em mim, eu lidaria com isso do meu jeito então. Reunindo a minha determinação, eu contei ao Veldora tudo o que havia acontecido comigo até agora. Enfim, agora eu estou aqui, eu acho. Tem sido bem difícil, sabe? Enquanto eu prudentemente evitei falar das minhas habilidades, contei ao dragão minha história de ser esfaqueado, acordar como um slime e tudo mais que aconteceu no caminho até o domínio dele. Foi um pouco estranho, como tudo soou não estranho quando eu coloquei em palavras, mas ainda assim foi duro para mim. E a pior parte é que eu estive cego o tempo todo. Se alguma moça bonita passar por mim na estrada mais tarde, será que eu nunca a veria? O pensamento me entristeceu um pouco. Um transmigrante, então. Suas origens são raras de fato. Hein? Transmigrante? Quem são eles? E você não tá nem um pouco surpreso? Que reação é essa? Então esses transmigrantes são tão comuns que existe até um nome pra eles? O que tem de raro nisso, então? É possível encontrar transmigrantes de vez em quando. Suas memórias do passado são queimadas em suas almas devido a uma vontade poderosa. Há alguns, de fato, que retêm todas as lembranças de suas vidas passadas, mas um transmigrante de outro mundo, isso é bastante incomum.
Uma alma regular, por si só, não teria esperança de sobreviver a uma jornada através dos reinos. Ela iria se dissolver no meio do caminho, levando suas memórias junto. Alguém capaz de reter sua mente plena e renascendo como um monstro de pura magia. Não consigo me lembrar de nenhum exemplo no passado disso. É realmente muito peculiar. Então, pelo que parece, os transmigrantes de outros mundos mantinham apenas parte de suas memórias, na melhor das hipóteses. Alguém como eu, que ainda tinha todas as memórias, era algo bastante inédito. Não que eu me importasse muito com isso. Ele tinha acabado de me dizer algo que eu não conseguia ignorar. O que ele quis dizer com uma alma por si só? Então você poderia viajar para esse mundo sem reencarnar ou algo assim? Então eu sou bem raro? Porque com certeza não me sinto assim. Então há pessoas que vêm aqui de outros mundos sem serem trans alguma coisa? Tem. Ninguém conseguiu viajar para outro mundo a partir daqui, mas há mais do que alguns que completaram suas jornadas aqui vindo de outros lugares. Eles são conhecidos como visitantes ou forasteiros e possuem conhecimento de coisas que não existem neste mundo. Eles adquirem, como eu já ouvi falar, algum tipo de poder especial ao chegarem aqui. Além disso, há registros de transmigrantes que, como eu já disse, possuem conhecimento de outros mundos. Mas nem todos optam por se identificar abertamente como tal, eu imagino. Interessante. Eu não sabia se eles vinham do mesmo planeta que eu, mas pode ser bom conversar um pouco com eles. Pode até haver algumas pessoas do Japão, pelo que eu entendi. Além disso, deve ser melhor para minha sanidade ter um objetivo enquanto eu estiver aqui. Agora eu entendi, agora eu saquei. Nesse caso, acho que vou tentar buscar alguns desses forasteiros, como você chamou. Talvez eu encontre alguém da minha própria terra. Bem, espere um momento. Você disse que não pode ver, não é? Ah, sim. É uma pedra no sapato. Mas se eu não me distrair e hesitar morrer, tenho certeza que vou encontrar alguns visitantes. Talvez. Deixe-me ajudá-lo a ver, então. O quê? Droga, esse cara, esse Veldora, o dragão da tempestade, ele estava me ajudando muito, não é? Será que eu realmente poderia confiar nele? É sério? Sim. No entanto, eu tenho uma condição. O que me diz? Eu não gostei de como ele disse isso, mas... caguei. Que tipo de condição? Uma condição bem simples. Quando eu te conceder a capacidade de enxergar, peço que não tenha medo de mim. Isso, e também peço que venha me visitar, para que possamos conversar novamente. Isso é tudo. Acredito que meus termos são bem agradáveis, não acha? Isso é tudo? Ele tem certeza? Mas que dragão solitário! Acho que é como eles dizem, realmente é solitário no topo da pirâmide. Não é de admirar que ele não pudesse parar de falar comigo. Devo ter sido seu primeiro parceiro de conversa em eras. Se eu pudesse escolher, teria dito que este dragão era bem ingênuo. Ele poderia até estar me enganando esse tempo todo, mentindo que ele era um dragão. Ou talvez os dragões nesse mundo não fossem tão poderosos assim para começo de conversa. É realmente um bom negócio. Isso é realmente tudo que você quer? Sim, isso é tudo. Para ser honesto com você, fui trancado aqui 300 anos atrás e desde então tive tanto tempo livre que eu estava quase enlouquecendo com o tédio. O que você acha? Bem, se isso é tudo que você quer, temos um acordo. Ótimo. É uma promessa então. E eu confio que você vai cumprir a sua parte do trato. Claro! Talvez eu não pareça confiável, mas você pode contar comigo. Basta perguntar a qualquer um na Terra e eles vão atestar por mim. Eu espero que ele não tente isso de verdade. Isso seria bem ruim. Muito bem. Existe uma habilidade conhecida como percepção de magia. Você pode usá-la? Pronto. Lá vamos nós de novo. Mais dificuldades. Isso é tão injusto. Não posso. Que tipo de habilidade é essa? Ela permite que você perceba as partículas de magia flutuando ao seu redor. Não é uma habilidade muito poderosa. Tudo o que ela oferece é uma referência visual. Por isso não é difícil de adquirir. Parece fácil. De fato, posso manejar tão facilmente quanto consigo respirar. Mal me incomodo em pensar sobre isso. É mesmo? Então quando eu conseguir essa habilidade, vou poder ver de novo? Precisamente.
Este mundo é coberto de pura magia, embora não seja espalhado uniformemente por toda a sua superfície. Você sabia também que luz e som têm as propriedades de uma onda? Sim, eu já ouvi sobre isso. Ondas de luz e ondas sonoras. Ah, o quão inteligente você é! Você aprendeu sobre isso no seu mundo anterior? Deve ter sido lá, eu aposto. Mas, de fato, você será capaz de observar como essas ondas perturbam as partículas de magia próximas. E então, use essa informação para calcular como a área ao seu redor parece e soa. Bem simples, não? Na verdade, não parece simples, não. Que tipo de ciência britânica é essa? Não tenho certeza que isso seja tão simples assim, na verdade. Não é? Mas é isso que permite você continuar lutando mesmo após perder tanto a visão quanto a audição. Protege você de ataque surpresa. Isso é tudo, mas é uma exigência para a sobrevivência aqui, não é? Ah, sim? Mas podemos pular todo aquele papo de luta e apenas me fazer enxergar de novo? Ah, sim, tudo bem. Permita-me ajudá-lo a adquirir essa habilidade. Este é o único método que eu conheço. Espera, você pode fazer isso? Eu sou apenas um recém-nascido aqui. Não se preocupe. Você tem as memórias da sua vida passada, né? E lá você ganhou conhecimento sobre a natureza da luz e do som. Sem isso, aposto que nem mesmo eu poderia ajudá-lo. A sorte está mesmo do meu lado. É verdade. Suponho que seria difícil explicar a visão para alguém que não pode ver nada. Eu certamente não conseguiria. Li em algum lugar que Helen Keller aprendeu a falar apenas seguindo pistas que aprendeu antes de ficar surda aos 2 anos de idade. Talvez eu pudesse usar o meu conhecimento da Terra para aproveitar essa coisa de percepção de magia, para descobrir como é o mundo ao meu redor. Bom, vale a tentativa, imaginei. Essa cegueira já estava se tornando um incômodo enorme. Além disso, eu tinha o sábio ao meu lado. Isso poderia ajudar. Vamos nessa. Estou pronto para aprender, senhor. Tá. Não há necessidade de tanto entusiasmo. É bem simples. Primeiro, tente mover a magia ao seu redor com a força do seu corpo. Eu tinha uma noção do que ele queria dizer. Talvez fosse a habilidade que eu adaptei para me tirar de dentro da água agora há pouco. Tipo isso? Eu fiquei tenso, tentando imaginar a força circulando pelo meu corpo. Eu podia sentir algo se movendo por dentro de mim, as magículas que meu companheiro estava falando. Eu não tinha consciência disso na água, mas parecia que poderia ajustar a força que eu estava expelindo. Antes eu não estava controlando a água, e sim a magia que dançava dentro dela. Estava exercitando meus músculos mágicos agora, e as partículas ao meu redor estavam reagindo. Isso chegou a mim surpreendentemente rápido. Você é mais talentoso nisso do que eu pensava. Agora você vê a diferença entre a magia se movendo dentro de você e a magia fora do seu corpo? Uau! Talvez isso fosse mesmo fácil. Talvez estivesse mais sensível à magia agora que absorvi e fiquei consciente da maneira como eu vivia. Sim, claro. Tipo, essa é a coisa que eu tenho comido o tempo todo aqui, certo? Se você entende tanto, o resto vai ser brincadeira de criança. Só é preciso sentir os movimentos das partículas fora de você. Sim, isso eu ainda não conseguia, mas tentei, fazendo o que me foi dito e sentindo as partículas que me cercavam. E então eu achei que podia. Eu podia senti-las pairando no ar, cavalgando as correntes de ar, movendo-se ao meu redor. Todos os tipos de sensações. Vamos perguntar ao sábio sobre isso. Confirmado. Habilidade extra. Percepção de magia. Adquirida com sucesso. Usar a habilidade extra. Percepção de magia? Sim ou não? O quê? Foi tão fácil assim? Bem, claro que sim, então. Cara, fala sobre um auxílio no qual eu posso confiar. No momento em que eu usei percepção de magia, meu cérebro foi preenchido com novas informações, uma quantidade enorme, algo que meu cérebro humano nunca conseguiria processar. As ondas de luz e som empurrando cada pequena partícula ao meu redor, e eu processei tudo, convertendo-as em dados perceptíveis.
O negócio da visão humana é que ela não oferece nem uma visão de 180 graus do que está à sua frente, mas agora, de repente, eu conseguia ver em 360 graus ao meu redor, as sombras das rochas ao meu redor, vistas a centenas de metros de distância. No momento em que eu voltava minha atenção para algo, eu conseguia descobrir o que era. Se eu ainda fosse humano, todos esses dados de percepção provavelmente teriam fritado os meus circuitos cerebrais, mas como um slime, minhas células poderiam fornecer músculos tão facilmente quanto poder cerebral. Então, de alguma forma eu consegui resistir à torrente de informações. Sincronizando a habilidade extra, percepção de magia, com a habilidade única Grande Sábio. Sincronização realizada com sucesso. Agora, todas as informações serão gerenciadas pelo Grande Sábio. E de repente, minha visão se abriu. A sensação que queimava meu cérebro de antes se foi, me permitindo enxergar perfeitamente, algo que não era capaz de fazer antes. Algo me diz que ter o sábio ao meu lado era quase que um código de trapaça. Não acho que colocar dessa maneira seja ir longe demais. Afinal, se alguém além de mim o tivesse, eu diria que a pessoa estava trapaceando. Mas já que fui eu quem recebeu isso, tá tudo numa boa. Eu acho que consegui. Muito obrigado. Eu disse, voltando minha atenção para a criatura na minha frente. Cacete, ele realmente era um dragão. Ele estava coberto de escamas que brilhavam em um tom escuro de preto. Pareciam mais resistentes do que o próprio aço, mas ainda maleáveis e flexíveis. Um grande e maligno... Ah! Você é um dragão! Ele parecia certamente demoníaco, muito maior do que eu esperava. Meu grito interno brotou para fora, e não acho que alguém realmente poderia me culpar por isso.